Quase todo tipo de descoberta arqueológica é significativa, de alguma forma. E muitas delas são semelhantes a coisas que foram encontradas antes. Muitos anseiam por descobertas mais únicas e inesperadas, do tipo que é difícil de explicar ou entender, e é o que você encontrará neste vídeo. Artefatos estranhos e únicos, com mistérios anexados a eles. Neste vídeo iremos conhecer 8 surpreendentes descobertas arqueológicas que mantêm seus mistérios. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 8. Cabeça de massa, Polônia. Uma cabeça de massa de armas, da Idade do Bronze, foi encontrada perto da cidade de Dukla, no sudeste da Polônia. Pode ser o artefato não local mais antigo já descoberto no país, e tem provavelmente cerca de 3.000 anos. Nenhuma peça semelhante foi encontrada na Polônia antes, mas existem itens comparáveis encontrados no Médio Oriente e noutras partes da Europa. A cabeça de massa apareceu durante uma escavação exploratória, destinada a encontrar relíquias da Segunda Guerra Mundial, mas isto é muito mais antigo e, sem dúvida, muito mais interessante. A cabeça da massa teria sido presa a um cabo de madeira, e usada como arma de concussão, ou como símbolo de autoridade. Não se sabe como chegou ao sudeste da Polônia. Poderia simplesmente ter sido perdida, ou talvez tenha sido usada em batalha. Mas essa confirmação provavelmente não aproximará os historiadores de descobrir quem fez isso, mas é um começo. Provavelmente chegou ao país através das montanhas dos Cárpatos, mas, além disso, até agora provou ser impossível rastreá-lo até ao seu local de origem, onde quer que seja. Número 7. Pergaminhos da Biblioteca de Herculano, Itália. A Biblioteca de Herculano foi uma das obras sobreviventes da antiga cidade Pompeia, depois que o Monte Vesúvio entrou em erupção em 79. Agora é a única biblioteca sobrevivente da antiguidade, mas a erupção carbonizou ela e tudo dentro dela. Isso inclui esses pergaminhos de 2000 anos, que presumivelmente contêm informações que podem nos dizer muito sobre como era a vida na região antes da erupção. Não temos certeza, pois eles estão em um estado muito frágil para serem abertos novamente, enrolados e amassados. Usando o poder dos feixes de luz, os cientistas acreditam que podem abrir virtualmente os pergaminhos e ler seu conteúdo, e eles estão trabalhando ativamente no projeto agora. Devido à idade da Biblioteca de Herculano, e ao fato de nenhuma outra biblioteca da época ter sobrevivido, os pergaminhos são vistos quase como uma mina de ouro para os arqueólogos, oferecendo informações que nunca poderiam ser obtidas em outro lugar. Se o projeto for bem sucedido, poderá abrir um novo capítulo de compreensão para a cultura romana antiga. Número 6. Esculturas em folha de ouro, Noruega. Essas pequenas esculturas em folha de ouro são tão pequenas, que equivalem ao tamanho de uma unha humana. Cada uma mede pouco menos de 1 centímetro de altura, e elas foram encontradas durante escavações de um templo religioso pagão, em Hov, na Noruega. O país tem apenas 10 sítios conhecidos, e Hov é o que tem o maior número de folhas de ouro, com 35 peças encontradas no total. No entanto, mais de 3.000 folhas semelhantes foram encontradas em toda a Escandinávia. Alguém teve um grande esforço para realizar esses objetos, mas os historiadores não conseguem explicar quem ou porquê. Sabemos que Hov era um importante ponto de encontro para chefes tribais, há cerca de 1.500 anos. Essas pequenas obras de arte que são feitas de ouro, poderiam ser algo relacionado a essas reuniões? Inicialmente, pensava-se que eram relíquias da era viking, mas agora sabemos que são mais antigas do que isso. As estatuetas, e o templo, confirmam que é uma sede de poder no final da Idade do Ferro norueguesa, embora os desenhos das folhas tenham referências distintas ao período merovingio, um período pré-viking entre os anos 476 e 750. Para o que exatamente foram feitas, ainda não está claro. Número 5. Cista funerária de pedra, Escócia. Em fevereiro de 2021, um agricultor que arava sua terra, perto de Skara-Brae, na ilha escocesa de Orkney, fez uma descoberta surpreendente. Ele acidentalmente perturbou uma cista funerária de pedra, e dentro da cista,
um esqueleto humano completo, perfeitamente preservado. Uma cista é uma pequena caixa semelhante a um caixão, ou ossuário, usada para guardar os corpos dos mortos. Exemplos podem ser encontrados em toda a Europa e no Médio Oriente. Segundo o arqueólogo que o fazendeiro chamou ao local, o indivíduo dentro da cista viveu há aproximadamente 4.000 anos. O agricultor não tem ideia de como esta cista escapou de sua atenção por tanto tempo. A cista foi selada tão bem que nem mesmo pequenos animais conseguiram arrombar e perturbar ela, o que significa que até os ossos mais ínfimos ainda estão no lugar. O esqueleto está enterrado sozinho, sem outros cemitérios nas imediações. O que os especialistas esperam descobrir agora é se este residente do assentamento Scarabrai é mesmo da região, ou se a descoberta sugere a existência de outro assentamento neolítico até então desconhecido, em outro lugar da ilha. Número 4. Códice Argenteo, Itália. Os godos, à medida que a influência de Roma diminuía na Europa Ocidental, ganharam destaque por um breve período. Apenas alguns séculos eles permaneceram importantes na região, e o que alcançaram durante este tempo foi significativo. Os godos foram o primeiro povo germânico a se converter ao cristianismo, e por isso, criaram o Códice Argenteo, esta misteriosa Bíblia de prata, considerada a obra-prima de todos os manuscritos religiosos da era medieval. Ela foi escrita com tinta prateada, é um manuscrito do século VI, que originalmente continha cópia de parte da Bíblia traduzida no século IV, da língua grega para a língua gótica, pelo bispo Úfilas, de origem goda. Além de ser a primeira tradução da Bíblia para a língua gótica, é também um artefato valioso e precioso. Úfilas quase certamente fez isso para Teodorico, o Grande, e teve que criar todo o alfabeto gótico como parte do processo. Caso contrário, ele teria que usar o alfabeto rúnico pré-existente, que era inadequado por causa de suas supostas conexões com a herança pagã. É um artefato único, escrito em pele de bezerro, manchado com um tom roxo real. Depois que o item foi concluído, desapareceu por 1000 anos, após o fim do reinado do grande teórico, antes de finalmente ressurgir na abadia de Rouen, durante o século XVI. Ninguém sabe o que aconteceu com ele durante esses 10 séculos, mas isso só aumenta o seu status lendário. Número 3. Pequena estátua de cobre, Inglaterra. A moda tem seus estilos que vêm e vão com o tempo. Agora, o que está na moda, provavelmente parecerá desatualizado daqui a 5 anos, mas quase certamente voltará alguns anos depois. Isso vale tanto para penteados quanto para roupas, e até parecia ser verdade para o mais denegrido de todos os estilos de cabelo, a tainha dos anos 1980. Esta estátua descoberta em fevereiro de 2021 é considerada uma representação de uma antiga divindade celta, mas também pode ser uma estátua de um jogador de futebol dos anos 80. Eles não só têm o penteado certo para a época, mas também parecem ter bigode. Esta estátua de apenas 5 centímetros de altura, feita de cobre, foi descoberta em uma escavação arqueológica em Cambridge, Inglaterra, e remonta a 1900 anos, a Idade do Ferro. Parece ter sido usada como cabo para algo, talvez uma espátula, mas a ferramenta a qual estava conectado já não existe mais, ou desapareceu. Essas pessoas da região acreditavam que seus deuses tinham tainhas e bigodes? Ou isso é uma representação da moda masculina da época? Número 2. Restos chamuscados de uma taverna, Carolina do Norte. No século XVIII, mapas de todas as áreas povoadas da América do Norte eram comuns. Os arqueólogos se surpreenderam então, em 2019, ao terem descoberto os restos chamuscados de uma taverna, até então desconhecida, em Brunswick Town, Carolina do Norte. Este estabelecimento de bebidas não existe em nenhum mapa contemporâneo da área, e parece ter sido totalmente queimado, por razões desconhecidas, em algum momento da década de 1760. O fogo fez com que as paredes e o teto desabassem no chão, selando tudo abaixo deles como uma cápsula do tempo.
Para tornar as coisas ainda mais misteriosas, os arqueólogos que exploram a Taverna dos Destroços descobriram cachimbos, que não parecem ter sido usados, e ferramentas de ferro que não se parecem com nenhuma outra ferramenta que os especialistas já viram. Uma possível explicação para a omissão da taberna nos registros oficiais poderia ser que ela também era um bordel para marinheiros, que visitavam o porto local, e, portanto, teria sido recebida com desaprovação pelas autoridades locais. Além dos canos e das ferramentas misteriosas, os arqueólogos também encontraram garrafas de bebidas alcoólicas, torneiras de latão de barris de vinho, e moedas irlandesas carimbadas com a data de 1766. Com certeza, este já foi um próspero centro de atividades, mas parece ter sido intencionalmente apagado da história. Número 1. Mão decepada e mumificada de Santo Estevão, Hungria. Todos os anos, no dia 20 de agosto, o povo da Hungria celebra o dia de Santo Estevão, também conhecido como Rei Santo Estevão. Como parte dessa celebração, a mão decepada e mumificada do próprio Santo Estevão é removida da Basílica de Santo Estevão, em Budapeste, e exibida em desfile pela cidade. A mão é conhecida como escrita sagrada, e tem sido um objeto venerado desde 1083, ano em que o Santo Estevão foi canonizado, e como parte de sua canonização, seu túmulo foi aberto. Registros da época afirmam que, embora o resto do corpo nada mais fosse do que ossos, seu braço direito ainda era milagrosamente carnudo e perfeitamente preservado. Por algum motivo, foi uma boa ideia cortar o braço. A mão foi separada do resto do braço durante o século XIII, depois que o braço foi enviado para ser guardado longe da invasão dos tártaros da Hungria. Os monges responsáveis por sua preservação decidiram que cortar a mão era a melhor maneira para enviá-la a Lviv. Embora o destino do antebraço seja desconhecido, a mão acabou sendo trazida de volta da Áustria para a Hungria, por soldados americanos no final da Segunda Guerra Mundial. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de 8 surpreendentes descobertas arqueológicas que mantêm seus mistérios. Qual delas você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!